sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar e hoje a gente tá nesse formato um pouco diferente porque o vídeo de hoje ele vai ser muito mais uma resenha, não tem tantos dados, gráficos, nem nada disso, mas é muito mais uma conversa sobre tudo que tá acontecendo ali entre China, Taiwan e Estados Unidos, que também acaba se envolvendo nesse conflito que nós não sabemos até onde pode escalar, mas o ponto principal de hoje é justamente avaliar essa situação e entender como que tudo isso pode acabar impactando nos nossos mercados, principalmente, que sim, falando de mercado, aí sim é a minha área, mas claro que a gente acompanha também todas essas notícias internacionais, porque quer queira ou não, tudo isso acaba impactando, né, na bolsa de valores e consequentemente no seu bolso, no meu bolso, se você também é investidor de bolsa de valores. Bom, mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e agora sim me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, não vamos trazer tantos detalhes assim de toda essa tensão que tá acontecendo agora lá entre China e Taiwan, mas qual é o ponto, né, resumidamente, do que tá acontecendo lá? Desde 1949, Taiwan ela se considera aí uma independente, né, ali da China. E a China, diferente de Taiwan, acha que Taiwan faz parte, então, né, do território chinês. E o que acontece? De 1954 a 1979, existiu um acordo entre Estados Unidos e Taiwan de uma proteção mútua. Esse acordo, ele caiu em 1980, mas ainda assim, parece que os Estados Unidos acabam olhando para Taiwan ainda nessa proteção mútua, mas de uma forma muito mais velada. E aí toda essa tensão acabou escalando nessas últimas semanas, depois que a Nancy Pelosi, né, que é a representante da Câmara dos Estados Unidos, ela acabou botando os seus pezinhos lá em Taiwan, e aí a China pensou, opa, o que tá acontecendo? Por que vocês estão indo ali em Taiwan, que em tese eu acho que faz parte do meu território, mas Taiwan já acha que não. O que tá acontecendo? E nós sabemos que não é de hoje que existem algumas guerras comerciais e tal entre China e Estados Unidos, então claro que existe toda uma questão de diplomacia, mas também existem esses conflitos que há alguns anos já acontecem. E aí quando começaram esses temores e esses rumores de que poderia escalar um conflito um pouco maior, é óbvio que os mercados acabaram sentindo. Diferente, óbvio, do que a gente chama de cisne negro, né, que o Taleb, ele cunhou em seus livros e tal, sobre um evento muito inesperado e que acaba impactando diretamente os mercados e que basicamente pegam as pessoas de surpresa. Quando a gente fala do que está acontecendo, por exemplo, em Taiwan e China, que também envolve Estados Unidos, a gente diria que está muito mais para um rinoceronte cinza, né? E que esse rinoceronte cinza que eles dizem é quando existe um evento que nós sabemos que em algum momento ele vai acontecer ou que a coisa pode ficar muito pior, mas nada é feito para que isso mude. Eu tava lendo uma matéria, inclusive, sobre isso e eles fizeram uma analogia muito interessante, né? É como se você tivesse um carro que a pastilha de freio ela já tá apitando que tá desgastada, que tem algum problema e você simplesmente não faz nada, você tá esperando acontecer o pior. Sem nunca ter dirigido de verdade. Aqui eu consigo aprender o controle da embreagem. Então, eles fizeram analogia dizendo que essa é a situação que a gente vê agora lá para os lados da China e de Taiwan, e que em tese a Nancy Pelosi é esse carro aí com essa pastilha de freio um pouco comprometida, e que todo esse conflito em algum momento sim pode escalar, nós não sabemos em que tamanho e também quando, né? Isso tudo a gente acaba acompanhando de perto. Mas a questão é que todas essas tensões acabam trazendo uma certa preocupação do mercado e é importante a gente entender o porquê isso acontece, né? Eu acho que o primeiro ponto é justamente essa questão de conflitos que trazem um pouco mais de incerteza. Nós já vimos isso, por exemplo, acontecer agora no início do ano e que isso ainda está acontecendo, mas os maiores impactos a gente viu sim no início do ano, conflito entre Rússia e Ucrânia, e não que eles começaram no início do ano, tá? Mas as coisas se agravaram no início do ano. E aí nós vimos em como os mercados eles reagiram negativamente, as bolsas acabaram caindo, câmbio acabou se valorizando, né? Dólar acabou se valorizando, e isso geralmente acontece porque nesses momentos de incerteza, nesses momentos onde um conflito pode acabar escalando, então muitos investidores acabam correndo muitas vezes para aquilo que eles consideram um porto seguro,
seguro, que muitas vezes vai ser então uma economia mais forte, que acaba sempre sendo os Estados Unidos, pelo menos hoje, né? E também acabam se protegendo em uma moeda que acaba sendo o dólar, que hoje é a moeda mais forte que a gente tem. Mas também a gente vê muitas vezes a escalada também de alguns minerais, prata, ouro e tal. A questão aqui, os investidores acabam correndo para esse tipo de investimento e aí, consequentemente, os outros investimentos que são considerados de um pouco de risco um pouco maior, eles acabam sofrendo, né? E por que muitas vezes isso acaba acontecendo? Porque também existe toda uma questão econômica que pode acabar impactando não somente as bolsas por conta desses temores e dessa incerteza, mas até mesmo algumas economias. Quando a gente fala, por exemplo, de Taiwan, 90% dos semicondutores acabam saindo de lá. Então, o que acontece? Muitas vezes, alguns componentes eletrônicos, né, que várias coisas, até, por exemplo, uma Apple, uma Nvidia, que essas empresas acabam utilizando, se acontece, por exemplo, uma escalada maior nesse conflito, se eles acabam entrando em guerra, como a gente viu alguns exercícios militares aí que a gente fica meio de olho, né, até onde que isso pode ir, até onde isso pode ser só um exercício militar e até em que momento que vai se manter somente nisso ou se vai passar disso, né? Mas a partir do momento que existe essa tensão de que uma economia, por exemplo, em Taiwan ou até mesmo na China possa ser impactada por conta desses conflitos, então os emergentes que também são dependentes desses países, e nós aqui no Brasil somos um deles, a gente também pode acabar sendo impactado. Nós vimos como a falta desses semicondutores, eles impactaram até mesmo na produção de carros, no envio, né, e na entrega de alguns outros produtos eletrônicos, e tudo isso pode acabar impactando até mesmo em mais inflação, não somente por conta dessa quebra na cadeia produtiva, mas também pela escalada do câmbio nesses momentos de tensão, né? Porque quando a gente vê o dólar subindo, o dólar também acaba impactando no preço dos alimentos, no preço de várias coisas que a gente consome no dia a dia, e tudo isso impacta também no nosso poder de compra. E aí é importante a gente entender toda essa correlação, até mesmo para a gente poder acompanhar esses conflitos de perto e entender que conforme isso pode ir escalando, algumas consequências podem ir acontecendo e tudo isso pode ir afetando alguns mercados. Eu falei sobre cadeia produtiva, eu falei sobre câmbio, sobre os produtos em si, né, que podem acabar elevando a inflação, mas existe um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, que é a própria questão da logística, né? Então nós temos lá o Estreito de Taiwan, que ele é muito importante pensando nessa questão de transporte de cargas, de navios e tal. E se em dado momento esse conflito ele realmente escale, a gente não sabe se isso vai acontecer, esse Estreito de Taiwan sim, ele poderia ser comprometido de alguma maneira, e sim, isso poderia talvez fazer com que os países buscassem rotas alternativas, mas muitas vezes rotas alternativas podem ter um frete, um custo muito maior, e tudo isso mais uma vez pode impactar no preço dos produtos, e que tudo isso pode lá no final, lá na pontinha, acabar impactando nos índices de inflação, né? Você acaba tendo encarecimento desses fretes. A gente viu, se eu não me engano, foi em 2020 o que aconteceu lá no canal de Suez, né? Que nós tivemos aquele navio que ele basicamente fez uma manobra e ele acabou encalhando, ficou alguns dias ali encalhados, e tudo isso teve um custo muito alto, porque muitos navios tiveram que fazer um desvio ali do canal de Suez, que é muito importante, e tudo isso encareceu o frete em um curto espaço de tempo. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho para entender que tudo isso pode impactar na economia real, pode impactar também em algumas empresas da Bolsa de Valores, mas também pode impactar até mesmo na percepção de risco dos investidores, fazendo com que eles olhem muito mais para aquele cantinho que eles consideram que talvez seja um pouco mais seguro nesse momento de conflito, né? E também a gente tem que colocar na ponta que nós estamos vivendo um ano muito diferente do que nós já vivemos aí nesses últimos anos. Eu não estou há tanto tempo no mercado, eu estou desde 2011, mas esse é um ano realmente muito diferente, onde nós estamos vendo um ano eleitoral, nós estamos vendo ainda o país tentando superar os impactos, por exemplo, da pandemia. Ao mesmo tempo, nós temos um conflito entre Rússia e Ucrânia, nós estamos vendo essas tensões ali entre China e Taiwan e, consequentemente, Estados Unidos. Nós estamos vendo as economias globais como um todo, né, olhando já talvez para uma recessão, mas não quero dizer que isso efetivamente vai acontecer, mas existe essa preocupação por conta, né, da escalada da taxa de juros para tentar conter a inflação. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes até mesmo por isso
que, apesar do mercado ter sim subido nessas últimas semanas, né, nesse último mês principalmente, ainda assim existem todos esses temores que talvez ainda não deixam ele realmente fazer aquele rally de alta que muitos gostariam, né, depois de todas essas quedas que a gente viu. Então acho que é muito importante a gente acompanhar tudo isso de perto, entender como cada um desses fatores que estão acontecendo em cada cantinho do mundo podem impactar os nossos mercados e, acima de tudo, né, para que você consiga olhar para sua carteira nesse momento e entender se ela está diversificada, se ela tem um bom gerenciamento de risco, se sua exposição ao risco mesmo, ela está de acordo com o que você aguenta, com tamanha volatilidade que a gente pode continuar vivendo em um ano tão atípico como é esse de 2022, beleza? Bom, pessoal, basicamente essa era a resenha que eu queria trazer hoje pro canal do Trademap. Realmente, como eu falei pra vocês, não tem tantos dados assim, é muito mais uma reflexão pra gente entender o que tá acontecendo e o que a gente pode ou deve ficar de olho, né, pra nossa carteira de investimentos. Então, se vocês chegaram até o final do vídeo e vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo até onde que vocês acham que todo esse conflito e essa tensão pode acabar escalando. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trademap.